Oi pessoal, tudo bem por aí? Não tem como começar a previsão do tempo hoje sem antes falar sobre a tragédia aqui no estado de Minas Gerais que afetou a região do Vale do Aço. Já chega a 150 o número de desabrigados e 37 desalojados após um forte temporal na cidade de Ipatinga que causou deslizamentos de terra, alagamentos e 11 mortes, incluindo 5 de uma mesma família. No bairro Betânia, choveu 204 milímetros em 8 horas, metade do esperado para todo o mês de janeiro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou as mortes, não só em Ipatinga, como em Santana do Paraíso, que também teve o registro de um óbito, e alertou para o risco de novos deslizamentos devido à previsão de mais chuvas. Zema visitou a cidade nesta segunda-feira, elogiou os esforços da Prefeitura, da Defesa Civil, principalmente ao apoio aos desalojados, e também destacou a entrega de kits de higiene e colchões. Já o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, do PL, informou que a cidade registrou mais de 200 milímetros de chuva em algumas áreas e que, devido ao encharcamento do solo, as chuvas causaram grandes danos. Nunes anunciou que um decreto será publicado para fornecer um salário mínimo às vítimas e mencionou também o trabalho conjunto com o governo estadual para pagar aluguéis sociais e distribuir alimentos e kits de higiene. Além disso, mais de 70 equipes estão limpando as ruas, desobstruindo canais de drenagem. Tanto Zema quanto Nunes pediram para que as pessoas que vivem em áreas de risco saiam de suas casas e procurem a ajuda das equipes de apoio. O Boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, divulgado nesse dia 13 de janeiro, registrou 11 mortes devido às chuvas em Ipatinga e Santana do Paraíso no dia 12 de janeiro, totalizando 24 óbitos no atual período chuvoso, iniciado em 22 de setembro. Esse é o terceiro período mais fatal nos últimos anos, com destaque para 2019 e 2020, que teve 73 vítimas. Entre os óbitos, destaca-se essas mortes em Ipatinga, Santana do Paraíso e também as mortes que aconteceram em Ipanema, Raul Soares, Uberlândia, Maripá de Minas e outras localidades. No total, 1.497 pessoas estão desalojadas, 279 desabrigadas, e aí a gente vê esse número subindo cada vez mais por conta dessa tragédia que aconteceu em Ipatinga. Já no norte de Minas, na cidade de Espinosa, alagamentos causaram danos às residências após uma chuva de 150 milímetros em 2 horas. E por que isso está acontecendo, gente? Nós temos uma zona de convergência do Atlântico Sul atuando nesse momento, onde a gente observa esse acumulado de nuvens pegando não só a parte do norte do país, como o Brasil Central. O estado de Goiás registrou bastante chuva nas últimas horas e levando todo esse corredor de umidade à região centro-norte e noroeste do estado de Minas Gerais, bem como também o estado do Espírito Santo. E como que a gente fica nos próximos dias, gente? Quais são os alertas nesse momento? Para alagamentos, nós temos esse mapinha aqui e para deslizamentos, esse segundo, e eu explico para vocês. A possibilidade de eventos hidrológicos, que aqui eu traduzo para vocês como alagamentos, extravasamentos de rio, é considerada moderada nas regiões de Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Belo Horizonte. Isso porque tem chuva com pancadas moderadas, especialmente na tarde dessa segunda-feira, expandindo para terça, e por conta dessa umidade do solo, chuvas anteriores, pode haver aí inundações graduais e muita atenção principalmente para as bacias do Rio Doce e São Mateus, claro, por conta dos episódios de alagamentos e enxurradas. Agora, a probabilidade de movimentação de massa é alta, principalmente na região de Ipatinga, por conta disso tudo que eu trouxe para vocês, desses acumulados de chuva, e a gente ainda tem previsão de pancadas moderadas acontecendo. Então, em áreas urbanas e margens de rodovia, corre-se esse risco para deslizamentos. Então, nessa marcação em laranja, tem a região de Ipatinga. Agora, na parte moderada, onde temos o destaque em amarelo, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Juiz de Fora estão em atenção com base nos últimos dias, com bastante chuva, registros de chuva expressivas. E aqui no nosso mapa de alertas do IMET, nós temos toda essa área marcada em laranja com atenção até as 10 horas do próximo dia 14 de janeiro. Então, já na tarde de hoje, tem muita atenção por conta desse acumulado de nuvens. Ao longo da semana, a chuva deve se distribuir um pouco mais, já explico para vocês, mas por enquanto, nessa terça, muita atenção. Já no perigo potencial, nós temos áreas do Triângulo Mineiro, Central Mineira, Noroeste,
por conta também de pancadões que podem acontecer entre a tarde e a noite, podem sim levar a alguns prejuízos. Por enquanto, voltando a falar agora do sul de Minas, a gente está um pouco mais tranquilo, mas essa tendência muda na quinta-feira. Isso porque a zona de convergência do Atlântico Sul deve começar a se desconfigurar e toda essa umidade deve começar a se distribuir melhor pelo estado. Com isso, a gente vai ter uma possibilidade de chuva moderada a forte acontecendo com maior frequência a partir de quinta-feira, pelo menos até o sábado. E aí, com essa desconfiguração da zona de convergência do Atlântico Sul, nós vamos ter aí o avanço de uma nova frente fria que possivelmente deve formar uma novas acas aí em meados da última semana de janeiro. Então a gente deve ter essa semana com períodos mais chuvosos, dias mais carrancudos, e aí na penúltima semana do ano um pouco mais seca, finalizando janeiro com muita chuva também. Então a gente fica bastante atento, porque a partir de quinta aqui o sul de Minas deve ser bem influenciado, mas a chuva deve vir um pouco antes, tá? Por enquanto, regiões que não devem chover nessa terça: Senador Amaral, Monte Sião, áreas que fazem divisa com o estado de São Paulo demarcadas em amarelo. É uma área bem pequenininha do extremo sul de Minas, mas ela existe. Agora, nas áreas aqui em verde de tom médio, nós temos uma tendência de maior nebulosidade. Isso vai ser comum durante toda a semana. E essa chuva pode acontecer principalmente no fim da manhã e no início da noite. Isso mesmo, fim da manhã, aquele inicinho de tarde, ou se não, fim da tarde e início de noite. Pelo menos aqui em Pouso Alegre a tendência é essa para essa terça-feira. Falando das temperaturas, vamos olhar as três pontas aqui do nosso extremo sul de Minas. Monte Sião segue com tempo firme, bastante nebulosidade, mas ainda firme, 27 graus durante a tarde, madrugada bem fresquinha, 16. Delfim Moreira, madrugada já fria, com 13 graus, possibilidade de chuva acontecendo à tarde, e aí 2,4 milímetros são esperados lá no município, 23 graus é a máxima. Já em Extrema, mínima de 15, com máxima de 24 graus, essa chuva que deve acontecer de maneira isolada, não deve chegar nem a 1 milímetro, pelo menos é o que aponta o Instituto Clima Tempo. Agora falando da previsão para 5 dias, olhar estendido aí para a nossa semana, vamos nos programar. Guarda-chuva todos os dias, nessa terça-feira Pouso Alegre um pouco mais tranquila, deve ter temperaturas disparando, chegando a 27 graus, madrugada bem fresquinha com 15. Na quarta-feira a gente já tem uma predisposição um pouco maior para a chuva, nuvens mais carregadas já devem passar por aqui, 4 milímetros são esperados, também 27 graus. Na quinta e na sexta-feira, entre 25 e 26, e aí a chuva já sobe um pouco, fica aí entre 30 e 15 milímetros, precisamos ficar já em atenção. No sábado, a tendência é que a chuva diminua, mas ainda assim deve ser aquele pancadão que acontece principalmente por causa das altas temperaturas. Então tem possibilidade, infelizmente, para granizo, situações aí onde a gente observa rajadas de vento um pouco mais fortes, já que sábado Pouso Alegre registra 28 graus.